O Brasil está escondendo a verdade, não tem coragem de entender que nós estamos vivendo uma guerra não declarada. Não existe nenhuma instituição mais poderosa na América Latina do que o PCC. É o maior. Pode juntar todos os bancos brasileiros que não têm a capacidade de renda do PCC hoje. E o Brasil quer tratar tudo isso, não, é um roubo de celular, é um roubo de uma carga de combustível, é um roubo da área de apartamento. Não é isso, é uma facção criminosa que tem o objetivo de comandar o país politicamente e administrativamente e economicamente. Meus amigos, o governador Caiado veio a público e jogou tudo no ventilador. Gente, o que ele falou realmente deixou Lula, Xandão, STF e aqueles que o apoiam em pânico, porque a verdade apareceu. Eu já te pergunto, você vai continuar votando no PT ou em 2026 você acredita que o PT vai cair? Comenta aqui embaixo e segura aí, porque realmente essa declaração deixou todos em pânico. Meus amigos, antes de continuar esse vídeo, por favor, eu já te peço, inscreva-se aqui no canal ativando o sininho das notificações. E claro, deixe o joinha para esse vídeo. Eu preciso que você me ajude deixando o teu joinha para que o YouTube não enterre esse vídeo. Não sei se vocês perceberam, mas esses vídeos que realmente mostram a verdade sobre esquerda, direita, está sendo meio que travado aqui na plataforma. Então eu preciso que você me ajude compartilhando e deixando o like. E claro, não se esqueça de ativar os sininhos das notificações aqui no nosso canal. O Brasil está escondendo a verdade, não tem coragem de entender que nós estamos vivendo uma guerra não declarada. Não existe nenhuma instituição mais poderosa na América Latina do que o PCC. É o maior. Pode juntar todos os bancos brasileiros que não têm a capacidade de renda do PCC hoje. E o Brasil quer tratar tudo isso, não, é um roubo de celular, é um roubo de uma carga de combustível, é um roubo da área de apartamento. Não é isso, é uma facção criminosa que tem o objetivo de comandar o país politicamente e administrativamente e economicamente. Senhor presidente, eu tenho aqui um documento oficial, 54 chefes do Comando Vermelho do meu estado de Goiás, todos eles homiziados ali na favela no Rio de Janeiro. Não é documento de brincadeira, não. Eu monitoro esses homens. O Ministério Público já denunciou 8 bilhões de reais que foram usados nas eleições municipais do país. 8 bilhões. O governo federal tem que servir de apoio a nós. E não o governo federal e o Congresso Nacional quererem ditar regra para nós, entes federados. É uma inversão completa. Partir de uma premissa totalmente errada. A que ponto nós estamos chegando? O que vale um governador? Então eu legislei em Goiás, presidente, para que faccionado e estuprador não tem visita íntima. Infelizmente, o PT Nacional entrou com a DIN contra mim, está no Supremo para ser julgado agora, ministro Fábio Vieira. Senhor presidente, hoje nem a FUNAI entra na Amazônia. Nem a FUNAI entra na Amazônia. A Amazônia hoje ela é 100% comandada pelo Comando Vermelho e pelo PCC. 100%. Mais as facções do México, da Venezuela e da Colômbia. Ninguém entra lá mais. Talvez não tenha hoje um assunto de maior relevância no país, onde todas as pesquisas levaram a patamares de 75% a queixa da população em relação à segurança pública. Tamanha a situação emergencial hoje que a sociedade brasileira está vivendo. Então, ou nós encaramos esse assunto com a seriedade que merece, senhor presidente. E aí sim, eu acho que o governo federal e o Congresso Nacional deviam dar mais autonomia aos estados. Agora, eu não vou caminhar numa situação como essa, aonde nós estamos aqui apenas a pagar salário e receber ordem do Congresso Nacional e da União para dizer como é que eu vou me comportar em Goiás. Isso é inadmissível, é uma usurpação de poder, é uma invasão de prerrogativa, numa prerrogativa que já está garantida a nós, governadores. Então, presidente, a situação é tão grave que, às vezes, as pessoas subestimam e acham que, vamos lá, não vamos enfrentar, não, porque enfrentar faccionado é muito difícil, amanhã eu estou fora do mandato, amanhã está minha família exposta, e vamos deixar, daqui 2 anos eu entrego o governo. Nós temos que tomar consciência que ou nós vamos enfrentar o crime no país para valer,
Ou senão, o crime vai tomar conta dos estados e do país. Essa é a realidade. Diante de um crime organizado. Para isso, a gente deve ter muita humildade em poder buscar não só experiências teóricas, mas experiências práticas. Porque a teoria é muito fácil, porque realmente está aqui na folha do papel. A praticidade para fazer o combate é totalmente diferente. Ou seja, se nós partimos de premissas erradas, nós vamos chegar a conclusões erradas. Com todo respeito, mas o Sistema Único de Saúde, Sistema de Educação, não pode ser confundido com o Sistema Único de Segurança Pública. São coisas distintas. Eu trato a pneumonia, o câncer, a fratura exposta, igual em qualquer estado da federação. Eu busco a educação de qualidade, a alfabetização na idade certa ou o resultado do IDEB em qualquer município e estado da federação. Agora, segurança pública tem suas peculiaridades. Eu conheço a segurança pública do estado de Goiás, mas eu não conheço segurança pública na Amazônia. Eu não sei como tratar a segurança pública na região de fronteira. Eu não sei como tratar a segurança pública na região do litoral. Então, nós temos que entender que cada estado tem a sua peculiaridade. Não é uma regra única, tá certo? Que vai decidir o que deve ser uma regra para todos os estados da federação. Esse engessamento, ele não vai dar certo. Por quê? Porque para nós podermos entrar dentro do Rio de Janeiro, a gente precisa da inteligência da Polícia Militar do Cláudio Castro, junto com a experiência da polícia do Cláudio Castro, para poder entrar na favela. Senão eu não vou chegar lá. Ora, eu em Goiás, eu sei muito bem, tá certo, como fazer o combate de fronteira entre os estados, como fazer o combate das facções que estão ali instaladas. Isso muito bem. Ora, nós tínhamos em Goiás as 6 cidades mais perigosas do país, entre as 100 do país, no entorno de Brasília. Hoje é uma região 100% pacificada. Você pode chegar lá a hora que você quiser, ir para o restaurante, ir para o ponto de ônibus com o telefone celular, pode fazer o que você quiser. Você não tem a presença do crime em nenhum palmo de terra no estado de Goiás. Ou seja, por que isso? Porque existiu a preocupação desde que eu cheguei ao governo, que eu sempre priorizei a segurança pública, falando, não se tem segurança pública, não tem governabilidade, não tem Estado democrático de direito, não tem Estado democrático de direito, não tem cidadania. Foi a prioridade número 1 no meu governo. Isso aí é que nós precisamos de entender que o governo federal tem que servir de apoio a nós, e não o governo federal e o Congresso Nacional quererem ditar regra para nós, entes federados. É uma inversão completa, partir de uma premissa totalmente errada. A proposta aqui, ela não dá para poder aceitar, já no inciso 27 do artigo 21, deixa claro aqui que ele estipula diretrizes vinculantes aos estados. Já propõe aqui exatamente o quê? Normas gerais que sobrepõem a legislação dos estados. Senhor presidente, a situação é tão grave que às vezes as pessoas subestimam e acham que, vamos lá, não vamos enfrentar não, porque enfrentar faccionado é muito difícil, amanhã eu estou fora do mandato, amanhã está minha família exposta, vamos deixar, daqui 2 anos eu entrego o governo. Nós temos que tomar consciência que ou nós vamos enfrentar o crime no país para valer, ou senão o crime vai tomar conta dos estados e do país. Essa é a realidade. A proporção de avanço é aquela que o governador colocou aqui em São Paulo. Ou seja, hoje, eles não estão ocupados ali no quarteirão deles. Eles estão entrando em OS de saúde para comprar éter, para refino de cocaína, no lixo para fazer a distribuição nas cidades da cocaína, eles estão entrando nos postos de gasolina, eles estão entrando nas usinas de álcool e açúcar nos nossos estados. Agora eu tive uma reunião com os empresários na área, as grandes empresas de construção de rodovias.
Assim, governador, pelo amor de Deus, nos ajude, porque eles estão com tanto poder financeiro que eles entram mergulhando o preço para esquentar dinheiro e poder fazer as obras no estado de rodovia, de ponte e tudo mais. É algo impressionante o avanço desse pessoal, a ousadia deles em querer se impor, avançando sim, como colocou o ministro Rui Costa, avançando no Poder Judiciário, no Ministério Público, nas polícias, nos políticos, seja ele em qualquer nível. O avanço, o financiamento não é denúncia, não é suspeita. O Ministério Público já denunciou 8 bilhões de reais que foram usados nas eleições municipais do país. 8 bilhões. O que esse cara quer? Ele quer exatamente a secretaria que toma conta do lixo e a Secretaria de Obras. As duas secretarias que estão se apoderando no Brasil inteiro. Essa é a realidade. O quadro é muito mais grave. Veja, nós temos aqui, o ministro Dino está aqui, veja a gravidade. Nós temos aqui uma DPF 635, chamada DPF das favelas. Veja a penalização ao governador do Rio de Janeiro. Olha o coitado que está sofrendo ali. Uma DPF dessa diz, olha, para se entrar na favela do Rio de Janeiro, tem que pedir autorização para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal, só não tem que pedir para o Papa aqui, o resto para poder chegar nas favelas do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu tenho aqui um documento oficial, 54 chefes do Comando Vermelho do meu estado de Goiás, todos eles homiziados ali na favela no Rio de Janeiro. Não é documento de brincadeira, não. Eu monitoro esses homens. Eu tenho direito concorrente em penitenciário. Então, eu legislei em Goiás, presidente, para que faccionado e estuprador não tem visita íntima. Bom, é direito meu, direito concorrente penitenciário. Infelizmente, o PT Nacional entrou com a DIN contra mim, está no Supremo para ser julgado agora, ministro Fábio. Entrei com outra lei em Goiás, porque eles começaram a botar fogo nos canaviais, todos, São Paulo, Goiás. Goiás é o segundo maior produtor de álcool e açúcar. Bom, e etanol. Bom, o que aconteceu? Baixei uma lei dizendo o seguinte, olha, até o final de outubro, que é o período da seca, o preso, o criminoso que pratica o incêndio criminoso, que mata pessoas, que destrói a economia do Estado, esse cidadão ficará preso e o crime é inafiançável até o final de outubro, até começar as chuvas. Prendi 12 bandidos, criminosos. Imediatamente, o Tribunal de Justiça de Goiás derrubou a lei, porque você não pode legislar sobre pena. Aí veio para o Supremo derrubou na hora. Eu soltei 12 bandidos para continuar queimando as canas no estado de Goiás. A que ponto nós estamos chegando? O que vale um governador? Quer dizer que a função dessa lei aqui, no inciso 27, o que cabe ao governador? Cabe a mim pagar a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Técnica Científica e simplesmente receber ordem do Congresso Nacional e da União. Eles vão dizer para mim como é que eu devo abordar o crime. Vão dizer para mim como é que eu devo viver uma situação como essa, em que teve uma situação comigo, prendi um caso semelhante ao seu. Olha, governador, infelizmente a prisão na casa da pessoa que tinha cocaína não cumpriu as normas legais. Soltamos o cidadão. Falei, e o que eu faço com a cocaína? Eu sou governador, eu não posso ficar com nada ilegal. Eu vou devolver a cocaína na sala do juiz? Eu não posso me apoderar de algo que seja ilegal. Se soltaram o bandido, não, foi legal, você não podia entrar na casa dele, tinha que ter outras exigências para entrar na casa. Eu falei, eu entrei na casa, peguei lá cocaína. E o que eu faço com a cocaína agora? Ela é ilegal também, a minha prisão da cocaína? Devolve ela para o juiz? Então, ou nós encaramos esse assunto com a seriedade que merece, senhor presidente. E aí sim, eu acho que o governo federal e o Congresso Nacional deviam dar mais autonomia aos estados, entender que a legislação penal e a legislação de penitenciária, essa sim deveria constar nessa PEC, ser estipulada por nós, como é estipulado exatamente
em um país que se fala e que existe democracia, que é os Estados Unidos. Eu já falei para o senhor presidente, só ter uma ideia, eu já falei, eu sou governador do estado, eu fui eleito pelo meu povo. Eu não vou botar a Câmara em policial meu de maneira alguma. Não existe a hipótese de eu botar a Câmara em policial meu. Porque eu tenho que ter uma corregedoria séria, honesta, que não admita milícia. E não admito, e prendi muitos policiais no meu estado de Goiás. Não admito milícia. Agora, eu não vou caminhar numa situação como essa, aonde nós estamos aqui apenas a pagar salário e receber ordem do Congresso Nacional e da União para dizer como é que eu vou me comportar em Goiás. Isso é inadmissível, é uma usurpação de poder, é uma invasão de prerrogativa, numa prerrogativa que já está garantida a nós, governadores. Eu acho que o governo federal devia tratar num pacto internacional, porque são 3 ou 4 países só que produzem cocaína. Não tem mais do que isso. É Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia. Só os 4 que produzem. Quer dizer, por que o Brasil, que é uma potência continental, não movimenta internacionalmente um movimento para dizer, gente, vamos dar alternativa para vocês? Não é a produção de cocaína. Vamos lá, vamos levar uma política internacional. Por que não contratar satélites que possam avaliar nossas fronteiras? Senhor presidente, hoje, nem a FUNAI entra na Amazônia. Nem a FUNAI entra na Amazônia. A Amazônia hoje ela é 100% comandada pelo Comando Vermelho e pelo PCC. 100%. Mais as facções do México, da Venezuela e da Colômbia. Ninguém entra lá mais. O garimpo, a exportação de madeira e também toda a área de manipulação daquelas pessoas lá, 100% é comandado pelo Comando Vermelho e o PACE. Então eu encerro as minhas palavras dizendo o seguinte, senhor presidente, faça a PEC, transfira a cada governador a prerrogativa de legislar sobre aquilo que é legislação penal e legislação penitenciária. Vocês vão ver. A hora que eu botei regra na penitenciária de Goiás, o crime acabou. Roubava-se 10 mil carros por ano em Goiás, não rouba nenhum mais, tá certo? Não é escritório do crime mais lá dentro. Lá tem regra, quem quiser fazer a parte educativa tem lá instalada, tá, corte e costura, marcenaria, cerâmica, pedreiro, tudo mais. Mas o faccionado, ele tem lá, como é que é chamada? Ele é batizado. O faccionado não pode trabalhar. Ele é batizado. Se ele for trabalhar, ele vai ser punido, a família dele do lado de fora. Então, nós temos que ter ação concreta para tratar disso. Muito obrigado pela oportunidade e a minha proposta é exatamente que esse texto nos dê aos estados a prerrogativa da legislação penal e de penitenciária para nós acabarmos com o crime no país, porque em Goiás eu acabei com ele. Para pacificar o país, o senhor anistiaria o presidente Jair Bolsonaro? Nenhum país que não esteve em guerra perdeu tanta renda como o Brasil perdeu ali entre 2014, 15 e 16. Ou seja, a fórmula aparentemente não funcionou. O senhor vai insistir nela? A ideia de que o Estado seria um grande indutor do crescimento através de volumosos investimentos e papel dos bancos públicos, essa ideia acabou no maior desastre econômico brasileiro do século. Vamos ver o que aconteceu nesse período, logo depois que o senhor teve 2 mandatos, depois veio Dilma. Nós tivemos, como o senhor descreve, uma política voltada para criar superávites primários, ou seja, a capacidade de pagar, de criar o superávit sem considerar o pagamento de dívida. Isto foi se deteriorando já no seu 2º mandato. As propostas, são os números, eu não vou brigar com o IBGE. Mas me dê os números. Não, os números são. O senhor passou de 3,5% de superávit primário para um déficit de 4,5% ao final do governo Dilma. Não é verdade. Essa não é verdade. Ok, a gente checa. Eu tive o prazer de indicar 6 membros para a Suprema Corte. O senhor se arrependeu de alguma Não me arrependo nenhum. Não me arrependo porque eu nunca indiquei alguém para a Suprema Corte para depender de favor deles. Eu indiquei pelo currículo, pela competência das pessoas, e ele foi referendado pelo Senado. Portanto, eu não me arrependo, acho que eles fizeram coisas extraordinárias. A sua própria carreira política recente teve pendurada numa decisão do STF, foi por culpa dela que o senhor foi para a cadeia.
E foi por culpa de outra decisão do STF que o senhor está podendo participar da eleição agora. O que o senhor faria diferente? Impeachment de ministros do STF, por exemplo, estaria na sua agenda? Deixa eu te contar uma história fantástica. Eu sou, pela primeira vez na história do Brasil, eu sou culpado de ser inocente. E aí nós temos um problema que foi a eleição da Dilma de 2014, quando o candidato que ela derrotou não quis aceitar o resultado. Foi a primeira vez. Eu perdi 3 eleições, eu perdi uma para o Collor, eu perdi 2 para o Fernando Henrique Cardoso, e eu voltava para casa para me preparar para outra eleição. O Aécio não. O Aécio afrontou a vitória da Dilma, entrou com recurso na justiça e é responsável pelo clima de animosidade que está criado hoje nesse país. Quem ganhou 4 eleições seguidas ali foi o seu partido. Quem tinha a caneta ali, nós estamos falando até 2014, para gerar um clima assim ou assado, era o seu partido. O senhor está atribuindo uma essencial mudança de clima político a alguém que tinha o direito de pedir a contagem de votos. Não, as coisas começaram a mudar depois de 2014, depois do golpe que deram contra Dilma Rousseff. Até então a gente vivia numa normalidade. Você nunca tentou derrubar um presidente em lugar nenhum do mundo porque ele não estava bem na pesquisa. Nunca. Ou seja, o que aconteceu é que inventaram uma pedalada. O que o senhor chama de golpe, que foi a destituição da presidente Dilma Rousseff, ocorreu dentro das leis e da Constituição brasileira. É possível, do ponto de vista histórico, chegar à interpretação que o senhor faz. Do ponto de vista jurídico, não. A outra colocação que o senhor faz a respeito de quem são os responsáveis pelo clima atual, a gente pode, de novo, do ponto de vista histórico, debater durante um longo tempo. Mas eu queria voltar a um ponto que o senhor mencionou, a respeito dos instrumentos, e quando o senhor se referiu aos acontecimentos de corrupção no seu governo, imediatamente o senhor abordou o que tem sido sua recorrente argumentação, mostrando todos os instrumentos que levaram à descoberta de um esquema de corrupção inédito. Quem foi o culpado? Posso lhe dizer uma coisa? O culpado à vontade, fomos nós que criamos todos os mecanismos para que nada ficasse embaixo do tapete. Descobriu-se quem é o culpado. Porque tem 2 jeitos para você não ter corrupção. Uma é você fazer decreto, sabe, criando o sigilo dos 100 anos, como está sendo feito agora. A outra coisa é você jogar tudo embaixo do tapete e não levantar o... O senhor tem uma explicação a oferecer ao eleitorado sobre o que aconteceu, quem foi o culpado de tudo aquilo? Olha, eu acho que o culpado foi quem meteu as mãos, sabe, manteve os pés pelas mãos. Qualquer que tenha sido o erro cometido pela Lava Jato, ela, em boa medida, lavou a alma do brasileiro. Ela levou poderosos à cadeia. Ela descobriu e enunciou esquemas de corrupção inéditos no seu alcance e na sua profundidade e na sua ramificação. Isso ocorreu no seu período ou no período do seu partido. Agora, a pergunta é a seguinte: parece razoavelmente provado que boa parte da capacidade de competição dessas empresas, por exemplo, as empreiteiras, se dava por serem beneficiadas por um esquema de corrupção. E é importante dizer para você que quase todo mundo foi condenado, foi solto e saiu com muito dinheiro. Porque a delação premiada foi com que muita gente ficasse rico. Logo no seu primeiro mandato, o senhor teve de enfrentar a questão do mensalão. Naquela ocasião, o senhor forneceu várias respostas para o problema da corrupção. E ao longo da sua carreira como presidente e mais tarde, já sob a Dilma, o senhor foi alterando passo a passo a sua maneira de explicar o que estava acontecendo. O senhor chegou a se referir como uma pessoa traída, o senhor chegou a dizer isso. Isso eu disse em 2005. Pois foi. Eu disse em 2005. O senhor chegou a dizer que não sabia de muita coisa do que estava acontecendo. Qual é hoje a sua versão para o que aconteceu? Veja, a minha versão é que algum diretor da Petrobras que reconheceu que roubou, pagou o preço. Tá? Eu não posso dizer que não houve corrupção se as pessoas delataram. Se o Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, reconheceu que fez o erro que ele fez, se outros denunciaram, sabe, de que receberam favor de empresa, essa gente cumpriu uma pena. O senhor tem uma longa trajetória política e uma grande sabedoria popular que o senhor traduz em frases políticas. Talvez a mais famosa em relação ao contexto que o senhor acabou de abordar
foi de um ex-presidente da Câmara dos Deputados, que dizia assim: eu quero uma diretoria na Petrobras, mas eu quero uma diretoria que fura poço. Nós temos uma tradição de partidos políticos loteando entre si cargos em estatais e autarquias e órgãos federais. Isto faz parte da história do Brasil, fez parte da sua história. De novo, nós estamos de novo na mesma situação. E fará parte da sua história se você for presidente da República. Não, eu não tenho essa veleidade, nem essa pretensão, nem sirvo para isso. Deixa eu falar uma coisa. Só completar a pergunta. Desculpe minha falta de cortesia. Pelo amor de Deus, não quero aqui parecer agressivo nem interrompê-lo. Eu só gostaria de pontuar o seguinte. Sim, houve loteamento político nas diretorias da Petrobras. O senhor não sabia disso? Deixa eu lhe falar uma coisa. Acontece na democracia de qualquer país do mundo. Quando você ganha uma eleição, você faz uma composição para ganhar as eleições. O STF, um super protagonista. O Legislativo partiu para cima do presidente e lhe tirou grande parte dos poderes. Agora, o ponto que eu gostaria de abordar, nesses 20 anos, quebrou um contrato social brasileiro. O contrato social brasileiro foi: vamos construir um estado de bem-estar social. Para isso nós temos que promover gastos públicos e nós quebramos. Nós não conseguimos montar um estado de bem-estar social ao longo desses 20 anos. O que o senhor pretende, por exemplo, tem trazido a público em termos de programas de transferência de renda, valorização do salário mínimo, de onde o senhor vai buscar recursos? Não fale isso comigo, não. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, você já parou para pensar quanto que é a dívida pública dos Estados Unidos? Quanto que é a dívida pública da Inglaterra? Quanto que é a dívida pública da Itália? Quanto que é a dívida pública do Japão? Olha, não tem problema você ter uma dívida se você tiver capacidade de fazer essa dívida para fazer investimento e não para fazer custeio. Você está lembrado do meu discurso quando eu ganhei em 2003? Se quando terminar o meu mandato, todo brasileiro estiver tomando café, almoçando e jantando, eu já cumpri a missão da minha vida. E hoje nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, nós temos 105 milhões de pessoas com algum problema de deficiência alimentar e nós precisamos cuidar disso. Há um setor importantíssimo da economia que é hora da gente abordar agora, que é a produção de grãos e proteínas. O Brasil se tornou um campeão, uma enorme potência nesse setor. O senhor causou considerável irritação nesse setor, que em boa parte forneceu apoio político ao seu principal adversário nessas eleições, ao xingá-los. O que o senhor diria para eles agora? Eu diria o seguinte: nunca o agronegócio teve tanto financiamento como no governo do PT. Nunca. O problema deles conosco hoje é porque eles sabem que no governo do PT não vai ter desmatamento na Amazônia. O senhor considera o agro responsável pelo desmatamento? Eu conheço as pessoas de responsáveis do agro. O seu principal adversário nessa eleição, muito provavelmente Fernando Haddad do PT, governador, tem atacado a sua gestão, especialmente sobre dois aspectos, né? Que eu até anotei aqui: a gestão fiscal e financeira, ele acusa de uma alta de juros e endividamento do Estado, e a segurança pública, onde ora ele diz que haveria uma revolta das forças de segurança pública contra a administração, ora com a letalidade das forças policiais. Como é que o senhor pretende responder essas acusações durante a campanha? Ele fala muita bobagem, né? Eu vou deixar para responder na campanha. Eu acho engraçado ele falar de gestão fiscal, né? Assim, o cara que quebrou o Brasil, que inventou o imposto a cada 30 dias, o cara que fez a relação dívida-PIB crescer 7 pontos percentuais, na lógica do FMI a relação dívida-PIB está batendo 100%, um cara que deixou o brasileiro endividado, que deixou o agro endividado, que proporcionou o maior número de recuperações judiciais da história, que proporcionou a segunda maior taxa de juro real do mundo, né? Um cara que desgraçou a economia brasileira, vai falar de fiscal, pelo amor de Deus, é ser muito cara de pau, né? Ele fala uma quantidade de bobagem tão grande todo dia que eu nem dou bola, não vou nem responder. Na campanha a gente discute. Entende nada de segurança pública. O cara que criou o Bolsa Crack quer falar de segurança pública? Faça-me um favor, pô. Amigos, as eleições estão chegando e estamos vendo que o negócio está cada vez pior. E você, acredita que o PT é uma rede criminosa? Você acredita que Lula é o chefão? Comenta aqui embaixo. Realmente está difícil a situação do Brasil e se o PT continuar no poder, não sabemos o que pode acontecer com o nosso país. E claro, eu quero saber de você, em quem você vai votar em 2026.
Flávio Bolsonaro ou vai continuar mantendo Lula no poder? Comenta aqui embaixo, deixa a tua opinião aqui abaixo desse vídeo. E claro, não esqueça de compartilhar esse vídeo, de deixar o joinha, porque isso está dando o que falar. Deus abençoe você que assistiu comigo, fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. Fui!